Ah, legal. Queria aproveitar que você citou as modalidades da 8666, que o que diferencia principalmente elas é a questão do valor, né? E aí a gente já viu algumas condenações, alguns casos de fracionamento, né? Então eu queria que você passasse para o pessoal o que que é o fracionamento e por que que ele não pode ser feito. Perfeito. Fracionamento é o seguinte: quando existe um limite fixado na legislação e aquele limite ele é fracionado para que de alguma forma aquela contratação ela não utilize a modalidade adequada. Por exemplo, uma carta convite. O valor tradicional do convite era R$ 80.000. Então vamos supor que o poder público ele fizesse ali o seu planejamento e a estimativa de gasto para aquela determinada contratação era de R$ 200.000. Ele falava, R$ 200.000 eu não posso utilizar o convite, porque o convite é limitado a 80. Então eu tenho que optar pela tomada de preço ou pela concorrência. Isso levando em consideração os valores iniciais das modalidades. Então o que acontece? Ao invés de optar pela tomada de preço ou pela concorrência, o gestor ele fracionava a despesa. Ele fazia um convite ali de 80 mil, fazia outro convite de 80 mil, passados 3, 4 meses, depois fazia um outro convite com a diferença de valor. E isso é fracionar a despesa. É a mesma coisa em relação à dispensa de licitação. A dispensa existem limites. O limite era 8 mil, que estava todo mundo acostumado para bens e serviços. Foi atualizado, 17.600 em 2018, e agora subiu para 50 mil por conta da pandemia. E daí o que acontece? O gestor público ele tem ali sua organização, ele sabe que durante o ano terá aquela demanda e vai precisar investir em determinada área R$ 100.000. Ao invés dele instaurar um processo licitatório convencional, o que ele faz? Ele faz uma dispensa, daí depois ele faz outra dispensa, ele vai fracionando aquela despesa que ele já tem conhecimento prévio que terá necessidade. Então, isso é o fracionamento de despesa. E daí existem casos que, de fato, comprovaram que houve fracionamento de despesa, seja em relação a contratações diretas ou a não observância da modalidade adequada. Existe muita controvérsia em relação a isso também, se eventuais aditivos, eles entram ou não nesse limite da modalidade. Por exemplo, vamos supor que o convite a gente estivesse no patamar de 80, eu faço um convite de 79. Daí, durante a execução, existe ali a necessidade de um aditivo. Se faz esse aditivo, extrapola ou não extrapola, fraciona ou não fraciona? Eu entendo que não fraciona, a não ser que aquele aditivo ele já todos tinham prévio conhecimento da necessidade dele. E ele apenas não apareceu no processo licitatório justamente para não extrapolar o limite da modalidade. Mas se foi um fato superveniente, algo que surgiu durante a execução contratual, em que ninguém de fato tinha esse prévio conhecimento, eu não concordo com fracionamento ou com extrapolação do limite da modalidade. E de repente o gestor, por excesso de cautela, de repente escolhe até uma modalidade acima, né? Para garantir, para Perfeito. sair da subjetividade aí, né? Perfeito. Por isso que tem um novo projeto da Lei de Licitações tramitando no Congresso Nacional, PL 1292 de 95. Ele acrescenta algumas modalidades, ele exclui outras modalidades, e eu sou um crítico em relação às modalidades. Para mim, não deveria existir modalidade de licitação. Eu não vejo o menor sentido em existir concorrência, tomada de preço, convite, pregão. Na verdade, eu entendo que deveriam existir procedimentos licitatórios, porque a gente sabe que é um período de muito medo e receio na administração pública, e o gestor público, com medo de errar e de ser sancionado, muitas vezes ele acaba ou se omitindo, ou muitas vezes nem agindo, ou quando age, ele acaba não adotando aquela que seria a alternativa mais adequada. E o que acontece? Às vezes são optadas por modalidades que não guardam nenhuma eficiência, que não guardam nenhuma pertinência com o objeto licitado, simplesmente com medo de escolher a modalidade inadequada. Então, acredito que isso daí deveria ficar para o passado, não vejo sentido de debater modalidade, até porque o pregão, por exemplo, é bem ou serviço comum. Então, o que é um bem ou serviço comum? Para mim é algo subjetivo. Por mais que a doutrina, a jurisprudência tente definir o que é um bem ou serviço comum, você que é engenheiro. Agora o novo decreto do pregão eletrônico, ele fala de serviço comum de engenharia. O que é um serviço comum de engenharia e o que é um serviço complexo de engenharia?
É Eu sou bem relativo, advogado, né? eu não consigo distinguir o que é um serviço comum de advogado e o que é um serviço complexo de advogado. Tudo é muito subjetivo. Então, daí o gestor vai lá e opta por um pregão para um serviço comum de engenharia, vem o órgão de controle e fala, não, isso não é um serviço comum de engenharia, não poderia usar o pregão. Você tinha que ter optado por uma tomada de preço, por uma concorrência. Qual o sentido disso? Nenhum. Nós temos que buscar procedimentos, eficiência, celeridade, transparência, e não modalidade de licitação. Pelo menos não vejo o menor sentido. E o projeto com a nova lei de licitações insiste em trazer essas modalidades. Na verdade, quando a gente conversa de controle da administração pública, né, eu sempre defendo aquela história do pêndulo, né, que antes da lei de responsabilidade fiscal valia tudo. Agora, em alguns casos, criminalizam erros ou cai no subjetivo que o gestor é criminalizado, é punido de boa fé, né? Então, imagina nesse caso que você citou. É uma reforma, ele fala, não, a reforma é baixa complexidade, é um bem e serviço de engenharia comum. E aí ele, na dúvida, ele vai optar por uma modalidade menos eficiente, só para não ter o risco de cair lá no Tribunal de Contas e alguém interpretar que ele escolheu a modalidade errada. Perfeito, é isso mesmo. Então, outra coisa, eu não vejo o menor sentido para obras não serem licitadas por pregão. Isso é uma briga doutrinária enorme, jurisprudencial também. Mas, por exemplo, serviços para fornecimento de mão de obra. Você vai ali, serviço de limpeza, serviço de roçada, de varrição, ou mesmo para monitoramento, ou de atendente. Existem as mais variadas terceirizações que a administração pública realiza. E daí o licitante vai, participa através de um pregão, apresenta uma planilha com a composição dos custos, e depois da fase de lance, o que acontece? Ele apresenta uma planilha atualizada com aquela composição de custos, de acordo com o lance final do pregão. E por que isso não pode acontecer em uma obra? A obra também tem uma planilha. O licitante vai ali e dá um envelope fechado. Nas licitações presenciais, a gente sabe como que acontece. Vem as empresas ali com 3 envelopes, vê se não tem concorrente, entra com o envelope mais alto, o valor cheio da licitação. Se tem concorrente, 1 ou 2 entra com o intermediário. Agora tem 10 concorrentes, ele entra com o valor mais baixo. Não faz o menor sentido. Então, qual o problema em licitar através de lances? As estatais já fazem isso, tem ali formatos de licitações em que admitem lances em contratações de obras, e não vejo o menor sentido, justamente, voltando à questão de modalidade, diferenciar isso daí, o que pode, o que não pode com uma ou com outra. Não consigo compreender qual é o interesse do legislador, daqueles que defendem essa manutenção das modalidades, que, como você disse, só agrega insegurança jurídica, Nós já temos um enorme receio na administração pública, os gestores, eles têm um receio de atuar, os servidores têm receio, os fornecedores têm receio, mas nós precisamos, de alguma forma, mudar esse cenário. Eu tenho sempre falado e instigado para que empresas participem de processos licitatórios, porque é com a participação de empresas íntegras e idôneas é que nós vamos conseguir mudar esse cenário, que nós vamos conseguir, de fato, tirar esses picaretas que estão aí na administração pública, e da mesma forma que pessoas de bem, pessoas íntegras, elas se coloquem à disposição para concorrer a um cargo, elas passem nos concursos ou aceitem assumir algum cargo em comissão, porque a sociedade precisa de pessoas íntegras, pessoas boas, e a gente sabe que a maioria são assim, que infelizmente o que acaba dando uma conotação maior, chamando atenção, são os casos negativos, e daí parece que a administração pública ou licitação é sempre algo muito ruim, mas muito pelo contrário, a gente tem vários exemplos bons, pessoas boas, e precisamos replicar esses bons exemplos. Eu vejo alguns municípios que a prefeitura tem que realizar verdadeiras campanhas com os prestadores de serviços locais, com o comércio local, porque eles não querem participar de licitação, porque tem aquela visão que a licitação já está tudo combinado, eles já sabem quem vai ganhar, e não vou lá perder meu tempo, eu vou lá só para servir de manobra para outro ser contratado. Isso precisa mudar, Eu acho interessante que você falou da dispensa de licitação,
Uma coisa que eu vejo o pessoal confundindo bastante é dispensa e inexigibilidade, né? Qual que é a diferença das duas? Perfeito. Primeiro ponto, as duas são contratações diretas. O que significa isso? O poder público ele tem a fase interna, instaurada como qualquer outra modalidade, como se fosse um pregão, uma concorrência, uma tomada de preço. O que diferencia? Que ao invés dele publicar um instrumento convocatório, o edital, convocando interessados, ele vai ali e contrata diretamente uma empresa. E daí a lei de licitações, ela traz algumas hipóteses. E nós precisamos descriminalizar as contratações diretas. O que eu tenho ouvido muito, principalmente nesse período de pandemia, é o seguinte: a corrupção só está aumentando por conta de dispensa, porque não tem licitação, como se contratar direto fosse algo negativo. Mas olha só, pessoal, o objetivo do legislador, principalmente nesse momento de pandemia que flexibilizou algumas normas, é optar pela vida. Nós estamos diante de uma crise global, uma pandemia jamais vista e sentida nesse formato, né, que afetou a questão política, afetou a economia, afetou a sociedade, afetou o direito e afetou a administração pública. E essas medidas, elas são todas bem-vindas justamente por isso. Imagina só, precisa adquirir um respirador, porque as UTIs estão todas ali já cheias de pacientes, e daí fala, aguarda um minutinho, porque nós vamos instaurar um processo licitatório, daqui 6 meses, se tudo correr bem, chega o respirador. Não faz sentido. Não faz sentido. As contratações diretas estão ali porque, de fato, elas são necessárias. Inclusive, possuem amparo constitucional. Quando a gente pega o inciso 21 do artigo 37, ele já começa ressalvados os casos previstos em lei. E tem gente que fala, ressalva, é exceção. Eu não vejo como exceção. Assim como eu não vejo a licitação como regra. Eu acho que cada caso deve ser avaliado de forma pontual. Tem situações que a regra será a dispensa. Tem situações que a regra será a licitação. Então a gente não pode tratar uma como regra e outra como exceção. Nós temos que sempre avaliar o caso concreto, porque senão nós estaremos criminalizando. Tanto é que quando a gente vê alguma operação de corrupção, deflagração, prisão, já vem um advogado, já vem ou a pessoa envolvida, ela fala, não, fique tranquilo, teve um processo licitatório. Eu não me canso de falar isso, que a simples instauração de um processo licitatório, por si só, não garante a lisura do procedimento. Nós precisamos de eficiência, nós precisamos de transparência, nós precisamos de produtos e serviços que atendam, de fato, o interesse público. Então, as contratações diretas possuem previsão constitucional, previsão legal, temos a 8666, temos outras leis, temos a 13979 de 2020, que é a lei que veio para enfrentamento do Covid-19. E o que diferencia, de fato, uma dispensa de uma inexigibilidade? A lei fala o seguinte, no artigo 24, a licitação será dispensável. O que é uma licitação dispensável? O gestor público ele tem a opção de abrir uma licitação ou de optar por uma contratação direta. Daí ele vai colocar na balança interesse público, celeridade, tudo que está em jogo naquela contratação. Por exemplo, temos as dispensas de pequeno valor. O gestor público ele pode abrir um processo licitatório para R$5 mil. Mas se a lei dá autonomia para fazer dispensa até R$50 mil hoje, por que ele vai abrir a licitação de R$5 mil? E quanto custa, né, fazer esse processo licitatório, né? Perfeito, é aí que é o X da questão. Existem estudos que uma licitação custa em torno de R$20 mil. Então ele vai gastar R$20 mil para comprar algo de 5? Não faz o menor sentido. Então, as dispensas, o gestor ele tem essa opção. Por exemplo, a dispensa emergencial, que está no artigo 24, inciso 4. Tem aí uma calamidade pública. O gestor público ele tem a opção de abrir uma licitação, mas como aquilo ali compromete muitas vezes a segurança de pessoas, de serviços, o que ele faz? Ele opta pela dispensa emergencial. Então, são prerrogativas que estão ali, hipóteses previstas em lei, e o gestor deve motivar no processo licitatório, sempre técnica e economicamente bem fundamentado. Então, a dispensa é nesse formato. Tem mais de 30 hipóteses previstas na lei. Agora, a inexigibilidade é aquela questão de inviabilidade de competição. Inviabilidade não significa que só existe um fornecedor. A existência de um fornecedor é uma das hipóteses de inexigibilidade. Por exemplo, contratação de artista. Existem milhares de artistas.
mas nós não temos critérios objetivos para definir, para comparar e para julgar uma proposta. Por exemplo, vai ter o aniversário da cidade, vai ter uma exposição, vai ter festa de Réveillon. Aqui no estado do Paraná é bem tradicional a música sertaneja. Como que nós vamos definir qual dupla é melhor? É um Bruno Marrone, é um Jorge Mateus? Quem que é melhor? O que eu vou colocar no edital? Eu sempre brinco, né? Vou colocar no edital que um tem que usar chapéu, o outro tem que usar uma bota de couro de avestruz, o outro tem que ter uma fivela, uma calça apertada, uma camisa xadrez. É isso que eu vou colocar no edital? Não faz sentido. Então, o artigo 25, inciso 3, ele fala o quê? Será inexigível a licitação na contratação de profissionais do setor artístico que sejam consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública. O poder público ele vai fundamentar, colocar todos esses requisitos no seu processo. E pouco importa quem ele contratou, se foi A, B ou C, desde que esteja fundamentado e atenda os requisitos. Ah, mas eu não gosto desse artista. O gestor ele tem a sua discricionariedade nesse caso. Mesma coisa em relação ao artigo 25, inciso 2, contratação de serviços técnicos especializados. Daí tem vários. Serviços de engenharia, consultiva, serviços de auditoria, consultoria, advocacia, treinamento. Por exemplo, como que eu vou licitar um treinamento? Não faz o menor sentido. Ah, vou colocar no meu edital que eu tenho interesse em contratar um professor para ministrar um curso de pregão eletrônico. Colocar a carga horária e vou colocar os requisitos, que ele seja advogado, que ele tenha uma pós-graduação em direito público. O que isso garante que eu terei o melhor profissional, o melhor professor com a melhor didática? A lei de licitações e a própria Constituição Federal, quando está lá no artigo 37, inciso 21, ele fala que a licitação ela ocorrerá naqueles casos em que seja possível garantir a isonomia, a igualdade. Agora, quando eu não ter esses critérios, quando eu não possuir critérios objetivos, não tem como eu abrir licitação, sob pena de direcionar o processo. E aí que eu vejo acontecendo muitos casos. O gestor público, com medo de abrir uma contratação direta, que tem previsão expressa na lei, ele direciona a licitação. E daí ele incorre em um crime licitatório. Então, essas são as hipóteses, né, algumas das hipóteses que acabam acontecendo com muita frequência. Nesse exemplo do curso, existem vários profissionais, mas cada um tem uma didática, cada um tem uma metodologia, cada um tem uma formação. Por mais que eles tratem do mesmo tema, a abordagem será diferente. Como que eu vou mensurar isso em um edital? O edital ele visa julgar de forma objetiva, essa é a regra da licitação. Porém, nesse caso específico de serviços técnicos especializados, não tem como colocar essa objetividade, porque são serviços de natureza singular, personalíssimos, intelectuais, e que a inexigibilidade, no caso, é a regra. Nesse caso, tem a questão da confiança também, né? Eu quero contratar um advogado para me assessorar no compras aqui, que é uma crítica. Se tiver um erro, eu vou me complicar o resto da minha vida. Aí eu vou abrir uma licitação, entra um advogado que eu nunca vi na vida. Como é que faz? Perfeito. E essa confiança, ela é chancelada pela jurisprudência e não é uma confiança pessoal do gestor. Ah, eu vou contratar esse advogado porque ele trabalhou na eleição para mim. Ah, eu vou contratar esse advogado porque ele é cunhado meu, porque ele é amigo meu. Na verdade, você vai contratar o notório especialista. Quando nós estamos falando do artigo 25, inciso 2, que são serviços técnicos especializados, a lei condiciona no parágrafo 1º a contratação de um notório especialista. E daí pode ser em razão da formação dele, do próprio aparelhamento técnico, de experiências anteriores. E são essas experiências, é essa documentação que ele apresenta para o gestor que gera confiança. Então, essa confiança ela é obtida com base na documentação, que demonstra que ele é um notório especialista. Então, não é qualquer serviço técnico especializado, na verdade, não é qualquer profissional que presta um serviço técnico especializado que pode ser contratado sem licitação. Ele precisa ser um notório especialista. E notório especialista não pode ser confundido com celebridade, com autoridade. Na verdade, se ele comprovar que ele tem experiência decorrente de situações anteriores, que ele tem uma formação adequada e atender os requisitos previstos em lei, e aquilo ali for suficiente para o gestor ter a confiança, ele pode ser contratado sem licitação. A única ressalva que eu faço nessa questão dos artistas
é que a gente vê alguns casos que o preço sai um pouco da curva, assim, né? Então, tudo bem, o artista você não consegue comparar um com o outro, mas aí você vê o mesmo artista em cidades diferentes com preço muito diferente. Claro, aí o cara fala, não, mas lá eu me apresentei na quinta-feira, que é um dia que eu cobro mais barato, né? Na outra cidade que foi mais caro foi no sábado. Mas é complicado, né? Essa questão de preço é complicado não só nos artistas, mas nas contratações convencionais. A gente sabe que o mercado ele é muito dinâmico, os preços oscilam tanto para mais quanto para menos. Qualquer situação política já interfere diretamente nos preços. Nós temos a lei da oferta e procura, então são inúmeros fatores que afetam a questão dos preços. E nessa questão dos artistas, né, acaba muitas vezes sendo contratados com preços diferentes por inúmeros fatores. Existe a questão do dia da semana que interfere, tem a questão de logística, porque muitas vezes tem um artista realizando uma turnê lá no Nordeste. Daí, no meio dessa turnê, ele tem um show e talvez bem maior, porque ele terá toda uma logística para deslocamento dele e da equipe para sair dessa área que ele vem realizando uma turnê, de modo que um show realizado nesse ambiente, nessa localidade que ele já está realizando outros shows, o valor tende a ser equivalente, menor, um pouquinho maior, mas existem oscilações. A gente teria que entender, no caso concreto, específico, quais foram as justificativas. E como não tem como comparar com outros artistas, a sugestão é que o próprio artista contratado apresente notas fiscais de shows que teriam um porte similar, em datas teoricamente próximas, para que ele consiga justificar o valor que ele está ofertando para a administração pública. Legal. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o Isaías Sirigali, vereador de Cantagalo, para minha amiga Elis Regina, para Giovana, para minha esposa Suene, que sempre acompanha as lives, meu amigo Marcos Costa, Heraldo Moreira, José Pereira, Edinho, Ednilton, Rose Shen, Antônio Bolognese, meu pai, Odair Sanches, Douglas Enfermeiro, Éder Carlos Dalberto também, estão nos acompanhando, me mandaram uma boa noite aqui. Eu tenho uma pergunta em relação às compras, como que um gestor, suponho que o gestor assumiu hoje, ele fala, eu quero deixar a minha prefeitura com as compras mais eficientes, mais transparentes. O que você recomenda para ele começar? O primeiro passo é a capacitação. O gestor ele tem que ver os servidores públicos como uma equipe ali que vai, de fato, gerir os recursos públicos, que a autoridade competente, que o gestor público ele vai empregar. E para que eles sejam empregados da melhor maneira possível, os servidores precisam ser valorizados. Então, eles precisam de um ambiente adequado para trabalho e eles precisam também de capacitação. Então, isso é o primeiro passo. O investimento em capacitação, nós não podemos confundir uma capacitação com despesa. Eu já vi muitos servidores implorando por curso, por capacitação, e o gestor fala que não tem recurso para isso. Então, o primeiro passo é a capacitação efetiva e uma capacitação continuada. O gestor ele deve o quê? Criar normativas regulamentando programas de capacitação continuada, e nesses programas de capacitação continuada ele vai prestigiar todos os servidores de determinado ambiente, para que exista um sistema de rodízio, para que exista uma periodicidade, para que capacite tanto os servidores efetivos quanto os servidores comissionados, porque todos eles são importantes. Então, existem inúmeros julgados do TCU, dos tribunais de contas estaduais, a própria legislação, quando a gente pega o decreto federal 10.024, que trata do novo pregão eletrônico, ele fala desses planos de capacitação, não só do pregoeiro, mas de todos aqueles envolvidos nos processos de compras. E quando eu digo todos envolvidos, vai desde aquela primeira pessoa que tem o contato inicial, que identifica a demanda, que faz o termo de referência, que faz a especificação do objeto, que faz a cotação de preço, o jurídico, a contabilidade, o controlador interno, todos, e até os fiscais e gestores de contrato, que são os que, de fato, acompanham a execução. Então, esse é primordial, isso é obrigatório, a plena capacitação.
E o segundo é o quê? Transparência. Plena transparência. Portal de transparência com informações claras, objetivas, que não omitam dados, que apresentem os dados em tempo real, conforme eles vão acontecendo. Isso facilita um controle concomitante por parte da sociedade civil organizada, por parte do Poder Legislativo, por parte do Poder Executivo, por parte do Tribunal de Contas, por parte do Ministério Público. Então, independente do órgão licitante, se é o Poder Executivo ou Legislativo, a transparência ela deve ser plena. E você citando a transparência, eu queria que a gente voltasse um pouquinho na questão do estado de calamidade, né? Em relação ao Covid. Então a gente ouve muito, né? Agora tudo é dispensa de licitação. A gente tem a impressão, até quando a gente ouve as pessoas falarem, que agora o prefeito pode ir sacar o dinheiro da conta da prefeitura, comprar o que ele quiser, não publicar. E não é assim, né? Mesmo na dispensa de licitação tem todo esse processo que você comentou, né? Perfeito. Nesse caso específico do enfrentamento da Covid, tem a Lei 13.979 de 2020, e lá no seu artigo 4º ele fala o seguinte, que é dispensável a licitação. E o que significa isso? Como eu já disse, o gestor tem a opção de abrir uma licitação ou optar pela contratação direta. Então ele vai avaliar, eu preciso comprar máscaras, EPIs, será que eu tenho estoque? Eu tenho estoque, então vou abrir uma licitação convencional, já que o tempo para uma licitação não vai causar um prejuízo. Agora ele avalia os seus níveis de estoque, os seus contratos vigentes, não tem nada e precisa dar uma atenção à população, ele vai, justifica e opta pela contratação direta mediante dispensa. Então, isso tem que ficar muito bem claro no processo, essa justificativa, técnica e economicamente. O porquê da opção pela dispensa ou até mesmo pelo pregão, por uma contratação convencional. E o que tem que ficar claro também, que o fato de contratar sem licitação não é um cheque em branco na mão do gestor. O gestor ele tem requisitos, tem ali que dar uma publicidade também. A lei fala de publicação no Diário Oficial, tem que publicar no portal de transparência, tem o próprio portal do Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná que exige essa publicidade. Então, não é o fato de fazer uma contratação sem licitação que o gestor ele não vai seguir determinados requisitos legais. E como que a população consegue acompanhar essas compras? As compras, elas são públicas, elas podem acontecer, o acompanhamento, tanto de forma presencial, por exemplo, uma licitação, deixa eu abrir aqui, encerrou lá no Instagram, a gente continua aqui no Facebook. As compras, elas podem ser fiscalizadas tanto de forma presencial, por exemplo, o gestor público ele instaurou um pregão, uma tomada de preço, uma concorrência. Na data designada, vai lá o cidadão e acompanha. Ele tem livre acesso à sala de licitação. Não é restrita aos órgãos, aos que participaram daquele processo licitatório, às empresas, aos servidores. Qualquer um pode acessar aquele espaço público. Ou pode acontecer também um controle à distância, nos pregões eletrônicos, acompanhando ali, de fato, o julgamento da licitação e através, principalmente, do portal de transparência. Os valores que estão sendo licitados, as especificações dos produtos, aquilo que efetivamente está sendo contratado, tudo isso pode ser acompanhado, por isso, novamente, a importância da ampla transparência da administração pública. Então, é zero a chance do gestor comprar alguma coisa e ninguém ficar sabendo. É bem reduzida a chance. Embora ali as compras de pequeno valor não tenham uma obrigatoriedade de publicidade na imprensa oficial, hoje, por conta da lei de acesso à informação e até por ser uma boa prática, é recomendável que o gestor ele alimente o portal de transparência e divulgue tudo que efetivamente ele adquire. Porque antigamente existia um custo muito alto para essa publicidade institucional, nós tínhamos aqueles diários impressos. Hoje é tudo eletrônico, o gestor público ele tem os seus próprios diários oficiais e ele acaba não tendo um ônus excessivo em razão da quantidade de publicações. Então é interessante que, independente do valor da licitação, seja efetivamente disponibilizado a contratação que foi realizada, seja um valor pequeno, seja um valor considerável, para que a população acompanhe.
E eu tinha um tópico aqui para te perguntar das novidades. Você falou da questão da nova lei de licitações, né? Então, essa lei está tramitando. E o que ela tem de novidade? Você falou algumas. Perfeito. Na verdade, é uma unificação de vários projetos de lei. Eles foram todos unificados no PL 1292 de 95. Olha só, a lei de licitações de 93. Nós temos um PL tramitando desde 95. Então, houve uma força-tarefa lá no Congresso Nacional que fez esse estudo. Eu tive a grata satisfação de participar de 2 audiências públicas com senadores, relatores, né, deputados federais. Coloquei as minhas propostas, as minhas sugestões para incrementar a nova lei de licitações. Ela teve iniciativa no Senado Federal, passou pela Câmara dos Deputados em uma comissão especial que foi aprovada com alterações e agora retornou ao Congresso, ao Senado Federal. Então, esse é o atual status da nova lei de licitações. E ela tem algumas novidades, por exemplo, ela exclui a modalidade convite, mas ela insere uma outra modalidade que é o diálogo competitivo. Ela traz as licitações eletrônicas como regra, coisa que não existe na atual lei de licitações. Então, caso ela seja aprovada, todos os órgãos públicos, todas as modalidades deverão fazer tudo de forma eletrônica, e naqueles casos em que não forem eletrônico, eles deverão gravar a sessão presencial, tanto em vídeo quanto em áudio, e anexar uma cópia no processo licitatório, além de justificar nos autos o porquê da não opção da licitação eletrônica, seja por uma questão técnica ou por uma peculiaridade do objeto. Então, são várias as características dessa nova lei de licitações, mas que, na verdade, ela tem muitos pontos positivos. Ela aumenta os limites das modalidades, por exemplo, dispensa de licitação, que hoje já está em 50 mil por conta da pandemia, em razão de uma medida provisória. Caso seja aprovada a nova lei de licitações, será 50 mil reais, bens e serviços, e obras e serviços de engenharia, 100 mil reais. Então, essa é mais uma novidade. Mas eu vejo que ela ainda olha muito para o passado. Né? Ela copia muito a 8666, copia muito a lei do pregão, e ela poderia utilizar a tecnologia da informação, ter uma lei mais enxuta, porque é uma lei muito extensa, que de alguma forma vai agregar insegurança jurídica. Nós temos a lei de 93, que até hoje o pessoal tem receio, não sabe como aplicar, imagina uma nova lei. Então, assim, tem pontos bons, mas eu acredito que foi muito sutil, foi muito suave. Ela acaba, infelizmente, olhando para o passado e tentando corrigir os erros. E caso ela seja aprovada hoje, e a gente consiga passar essa pandemia, e vamos supor que aconteça algo muito trágico, que uma nova pandemia ocorra nos próximos anos, essa nova lei não será capaz de atender as demandas. Assim como vem acontecendo hoje, essa pandemia normativa, cada dia que a gente abre o noticiário tem uma nova medida provisória, tem uma nova instrução normativa, tem um novo procedimento, porque as leis tradicionais elas não são eficientes, elas são legislações obsoletas, elas não atendem os anseios sociais. Caso a nova lei de licitações seja publicada, novamente não atenderá, porque ela olha para o passado, ela é muito obsoleta. E o que você acha que poderia melhorar? Eu acredito que deveria focar em procedimentos, ela deveria dar uma autonomia maior aos gestores públicos, assim como a lei das estatais, a 13303 de 2016, ela traz procedimentos gerais, mas ela exige que cada estatal tenha o seu próprio regulamento interno, que daí, diante do seu regulamento interno, cada órgão vai avaliar as peculiaridades do caso concreto e instaurar os seus procedimentos de acordo com as suas estruturas. Afinal de contas, nós vivemos em um país de extensão continental, temos aqui 5.570 municípios, multiplica por 2, dá 11.140, se eu não me engano, entre prefeituras e câmaras, administração direta no âmbito municipal. Quando a gente pega na administração indireta, aumenta ainda mais. Como que a gente vai exigir que uma câmara de um pequeno município ela tenha os mesmos procedimentos, a mesma celeridade, a mesma transparência de uma prefeitura igual ao município de São Paulo, que é o maior do país? Então não faz o menor sentido uma lei geral para diferenças tão gritantes no nosso país. Então eu acredito que ela poderia dar a mesma autonomia que a lei das estatais traz para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. A gente vê que realmente uma disparidade muito grande, a gente vê isso na engenharia também, né?
que às vezes julgam, um gestor é punido, e aí você vai ver, ele não tem orçamento para contratar consultoria, ele tem os secretários com salário abaixo do mercado, e ele tem que ter a mesma capacidade técnica de ação administrativa do que um município grande, né? E é Perfeito, inviável, né? é isso mesmo, é inviável. Por isso que vem a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é um decreto-lei lá de 42, que no ano de 2018 sofreu significativas atualizações e agregou bastante segurança jurídica. Então, ela trata da individualização da conduta, que o gestor será responsável pelos seus atos. Isso, de alguma forma, faz com que todos os envolvidos no processo tenham mais responsabilidade e que não seja apenas uma responsabilidade da autoridade competente, do ordenador de despesa, traz a questão da própria observância das peculiaridades do caso real, da estrutura do órgão público, para que os órgãos de controle externo saibam, de fato, avaliar se aquele órgão público tinha ou não condições, mas para isso é necessário que os processos tenham essas justificativas expressas. Não basta simplesmente o gestor ele adotar procedimentos descumprindo eventuais formalidades previstas em lei se ele não fundamentar, que ele não tem uma estrutura adequada, que ele carece de mão de obra especializada, carece de recursos. Então, tudo isso deve estar comprovado e motivado no processo. Legal. Tiossi, quero te agradecer mais uma vez. Nosso bate-papo aí passou um pouco de 1 hora já. Tomamos bastante do seu tempo. Quero te agradecer. O pessoal gostou bastante. Quero deixar um abraço aqui para o Sonir de Sarandi, que dá um parabéns aqui também. Mais uma vez quero te agradecer. Quero agradecer todo o pessoal que tem acompanhado nossas lives. Na terça-feira que vem a gente vai fazer uma live com o Silvio Barros para falar dos desafios para os gestores públicos pós-pandemia, né? Essa questão da diferença de líder e gestor. Terça-feira que vem às 19 horas. E quero te agradecer e passar a palavra para você fazer o encerramento para a gente. Obrigado. Maravilha, Diego. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito, muito legal. Agradeço a participação do público aqui que esteve conosco. E o que eu tenho para deixar de mensagem final para transmitir é para que todos acreditem na administração pública, valorizem os servidores públicos, os agentes públicos, mas para isso nós precisamos de uma participação efetiva da sociedade, né? Nós não podemos apenas valorizar e cobrar se nós não fizermos a nossa parte, que também é fiscalizar e acompanhar a boa aplicação dos recursos públicos. E para que a gente consiga, de fato, exercer esse controle social, é fundamental que o gestor ele tenha e conceda a ampla publicidade, a ampla transparência. É isso que nós devemos defender hoje, a ampla transparência, a ampla publicidade, que eu acredito que é através da publicidade, da transparência, e que nós teremos uma administração melhor. Afinal de contas, quando todos estiverem ali vigiando e acompanhando, não sobrará mais espaço para atos em desconformidade com a legislação. E que nós possamos investir em educação, em conhecimento dos servidores públicos, principalmente. Acredito que a educação é algo que pode mudar os trilhos do nosso país. Educação de base e educação técnico-profissional desses servidores, dessas pessoas que atuam diretamente na administração pública. Então é isso. Eu agradeço. Desejo que todos fiquem com muita saúde, principalmente nesse período, e fico à disposição para eventuais questionamentos, fico aqui, à disposição de todos. É isso, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Essa live agregou bastante, aprendi muita coisa aqui, eu gosto de estudar muito a área pública, às vezes saio um pouco da engenharia e sou curioso nessa área do direito público, mas sempre a gente aprende. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço.